deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Se você puder, estiver com a sua Bíblia, quero te convidar para a gente dialogar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Está com a sua Bíblia, pegou aí, chama os seus filhos, convide-o também para fazer a leitura do texto, convide-os também para que participem desse propósito da leitura. Ensine os seus filhos o quão importante isso é. O quão importante a palavra de Deus é para você, é para sua família, é para todos nós. Quero convidá-lo, hoje pensando no primeiro momento, o primeiro culto, primeira palavra do ano de 2021, logo me veio ao coração uma palavra que eu tenho meditado bastante nela e eu quero te convidar a fazer essa mesma meditação. Livro de 2 Timóteo, o capítulo é o 4. 2 Timóteo, nós estamos lendo ali nessa segunda carta ao Timóteo, a primeira carta de Timóteo, é uma carta onde é endereçada a Timóteo, mas na perspectiva dele aprender algumas coisas que Paulo está direcionando especificamente a ele, como pessoa, como servo, como um obreiro, um novo, um jovem na caminhada cristã. Mas na segunda carta, Paulo já está se despedindo de alguma forma, dando alguns últimos conselhos a Timóteo. E nesse capítulo 4, em especial, Paulo está fazendo as suas últimas palavras, já que é o último capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4, você tem ali, a partir do versículo de número 1, a fidelidade e o zelo de Paulo e dos outros na pregação. Quando ele insta, ele fala, pregue a palavra, seja contundente para Timóteo, dizendo que os últimos conselhos que ele dá para Timóteo são esses. No versículo 6 até o versículo 8, ele começa a fazer para Timóteo uma certa avaliação daquilo que ele viveu no passado. Para que Timóteo também, ao chegar no final da sua vida, possa também fazer uma autoavaliação de como foi o final da vida. No versículo de número 9 até o 18, onde nós temos a segunda parte, nós temos uns últimos conselhos que Paulo dá a Timóteo, aqui em 2 Timóteo capítulo 4. E a partir do versículo 19, ele faz saudações aos irmãos, amigos e pessoas, para que Timóteo dê essa saudação a eles, e as considerações finais, e ele se despede. E ali nós não temos mais nada, nenhuma palavra a mais de Paulo a respeito do dia a dia. E o versículo que eu quero que você guarde é 2 Timóteo capítulo 4, o versículo é o 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Uma expressão muito comum, que a gente já utilizou, você já ouviu mensagem, eu já falei várias vezes sobre esses textos, ou parte desse texto, e eu quero convidar você a ler e aguardar com a gente esse versículo para ser o primeiro domingo de janeiro. Uma espécie também, como foi para Paulo, de avaliação como foi 2020. Porque é muito importante, eu não sei se você tem esse costume, mas é muito importante nós avaliarmos o que se passou, para não praticarmos os mesmos erros do que nós erramos no passado. Concorda? É importante avaliarmos para observarmos o que nós acertamos para a gente continuar fazendo aquilo. Olhar para o passado e avaliar naquilo que a gente poderia ter melhorado, que nessa nova possibilidade a gente pode fazer diferente. Ou seja, uma das grandes ações que vão provocar a mim e a você uma excelência a cada caminhada é a reavaliação. É olhar para trás e perceber como é que vivemos, como é que passamos, como nos desenvolvemos no tempo de trás, no tempo passado. Como no Toque do Céu, que saiu essa semana, nos retrovisores da vida. Olhar e tentar perceber como é que foi. Como é que eu me desenvolvi, como é que foi todo esse trâmite, essa situação, esses momentos da minha vida do passado. E a pergunta é muito clara para tentar a gente responder e encaixar. 2020. Como é que foi 2020? Como é que foi até aqui o seu ano?
Ou como é que foi até aqui a sua própria vida? Talvez você fez 15 anos, 2020, 20 anos, 30, 40, 50, eu não sei qual foi a sua idade nesse tempo agora, mas a pergunta que a gente precisa fazer, sempre olhando para trás, é uma reavaliação e perguntar onde eu posso melhorar, o que houve de errado, onde eu preciso mudar, o que eu preciso me desenvolver. Essa é a reavaliação natural que Paulo está propondo para Timóteo e que eu quero desafiar você. E aí quando Paulo olha para si, olha para o seu ano, olha para o seu passado e de forma geral olha para a sua própria vida, ele diz no versículo 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele se utiliza desses 3 elementos, 3 importantes momentos aqui da vida dele, bem presbiterianos, vamos dizer assim, 3 pontos, e eu quero destrinchar um pouquinho, desenvolver um pouquinho para a gente entender por que ele dá essa frase. Por que ele coloca essa frase para Timóteo, dizendo, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu vivi ali intensamente. Ele está dizendo aquilo para Timóteo, não numa perspectiva de se vangloriar do que estava acontecendo. Mas é muito claro e evidente que Paulo estava trazendo essa expressão, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé para Timóteo, única e exclusivamente para mostrar para ele o anseio do testemunho que ele quer dar para as pessoas, da transformação que toda a sua vida e história com Jesus provocou. E não só uma transformação, mas ele tinha um caminho, ele tinha uma possibilidade, ele tinha um endereçamento, ele tinha um propósito, e tudo isso que ele colocou e viveu, ele lançou para diante de Deus, e ele viveu isso com qualidade ao ponto dele chegar no final e dizer assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Por isso que a pergunta para a gente fazer nesse tempo, essa frase, é se você pode fazer essa mesma expressão. Você pode usar essa mesma frase? Se você fosse embora em 2020, como muitas pessoas que foram embora em 2020, se isso acontecesse, como é que ia ser a sua vida? Como é que você ia se desenvolver nesse tempo de vida? Como é que faz isso? Eu pergunto para você porque quando você olha para Jesus, você vê Jesus lá no livro de João, capítulo 19, versículo 30, ele dizendo a mesma expressão, está consumado. É mais ou menos a mesma ideia que ele olhando para os céus, ou olhando para si, para a situação, e dizendo assim, terminei, cumpri, combati o bom combate, completei a carreira, e dizendo para o próprio Deus, finalizei, está consumado, tudo aquilo que o Senhor tinha como plano para mim, foi feito. Da mesma forma, Estevão, um outro personagem da palavra, quando ele diz também a mesma expressão, quase a mesma expressão de Jesus, dizendo assim no finalzinho em Atos capítulo 7, versículo 30, quando ele diz, Senhor, em tuas mãos eu entrego ou recebe o meu espírito, com a mesma palavra de Jesus na cruz, e ele dizendo isso, ele diz com muita tranquilidade para os seus, por quê? Porque ele acabou, mesmo uma morte, com martírio, sendo apedrejado, a possibilidade ali daquele encontro é dizendo, Estevão para todos, eu consegui concretizar a minha vida. Eu consegui ajustar os princípios. Eu consegui viver o que Deus tinha para viver. Mas você morreu apedrejado. Mas eu cumpri o que Deus tinha para cumprir na minha vida. Por isso que o final do ano e início de outro, é hora da gente olhar para o passado e perguntar se você hoje, terminando o ano 2020, começando 2021, se você pode hoje dizer, eu combati um bom combate em 2020. Se de repente você tivesse um encontro com Deus hoje, sua vida não passasse de 2020, ou não passasse de 2021, você que está ouvindo a gente, de repente essa semana você vai encontrar com Jesus, não sei, espero que não, mas se for, você vai poder dizer, eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Você vai poder dizer numa expressão máxima, numa expressão de diálogo, numa expressão de roupante, dizendo assim, Senhor, como foi bom, está consumado. Senhor, terminei o que o Senhor me deu para fazer. Como é gostoso a gente ter essa expressão, não é? Esse dia atrás eu conversava com um irmão, e falando com essa pessoa, ela disse para mim, pastor, terminei meu TCC. E a expressão dela, quando terminou o TCC, de escrever, de entregar e ser aprovado, foi, ufa, ai meu Deus, como é gostoso você acabar algo, e talvez você só diga, ufa, mas você terminou algo que você estava trabalhando tanto. Você terminou e entregou algo que você estava demandando tempo, mexendo, fazendo, e aí de repente você consegue fazer. Como é gostoso isso, como é bom, como é gratificante, como
o nosso coração e a nossa mentalidade, todo o nosso ser se torna um pouco mais aliviado a partir desse momento. E o interessante é que quando Paulo usa essas três expressões, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ele usa as três palavras ali, muito importantes, que é de cunho militar. Até porque Paulo, ele era militar, soldado romano, e ele era conhecido, e ele conhecia todo o equipamento bélico, até porque em Efésios, no capítulo 6, ele vai falar sobre armadura, e aquela armadura, além de ser a armadura de um guerreiro, ela é de um legendário. Talvez hoje poderíamos dizer de um fuzileiro, de um soldado da qual se utilizava para ir para a guerra, aqueles de fronte mesmo, os melhores soldados. Então Paulo tinha um pouco isso, ele usava sempre nas suas cartas, nas suas palavras, nos seus diálogos, expressões militares. E aqui ele usa essas três expressões: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E eu quero abrir um pouquinho para a gente pensar sobre 2020, olhando para trás, mas também sobre 2021, como nós vamos continuar a desenvolver nesse ano. O primeiro termo que ele usa é combati o bom combate. A palavra que ele usa aqui de termo militar é combate. No original grego é chamado agon, que é uma aragon, em outros termos romanos que eles usavam, para falar ou se definir aquelas lutas, aquelas batalhas, aqueles conflitos, aquelas disputas e competições que eram feitas nas arenas do circo. Aquele momento todo, aquele embate, aquele combate, era chamado de agon no grego, no original. E Paulo usa essa expressão, agon ou daimon, numa outra expressão, que é o nome daquela luta, e ele diz que essas lutas, ou esse combate, ele está trazendo para si, e faz uma narrativa sobre isso, de que ele combateu o bom combate. Ele teve lutas, ele teve embates em todo o seu ministério. Desde o início, lá na nossa narrativa em Atos, capítulo 9, até o final, ele teve muitas e muitas lutas. Se você observar lá em 2 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando sobre a sua própria vida, a partir do versículo 16 até o 33, ele vai falar várias narrativas do tipo: eu fui açoitado, eu recebi varas, eu passei por rios, apedrejamento, eu passei por naufrágios, passei por salteadores, eu enfrentei feras, eu fui mordido por cobras, por serpentes. Enfim, ele vai falar por vários momentos da vida dele que houve sofrimento na vida dele. E isso é muito interessante a gente guardar e entender que parece que nesse tempo que a gente está vivendo, a gente não está preparando as pessoas para viver um momento de sofrimento. Paulo aqui tinha boa consciência e entendia isso claramente, que esse combate, essa luta, era uma luta natural de quem se encontrava com Jesus. E me parece que algumas pessoas, pastores, líderes religiosos, dizendo que quando você se encontra com Jesus, parece que você não encontrou com Jesus, você encontrou com um Tabajara. Lembra dos produtos Tabajara? O Arthur que está aqui lembra disso. Produtos Tabajara, os seus problemas acabaram. Era esse o slogan de quando você compra um produto Tabajara. E parece que é assim que as pessoas estão dizendo para Jesus: você se encontra com Jesus, os seus problemas acabaram. Sinto em te dizer, mas isso por um lado é fake news e por outro lado é uma inverdade. Como assim, pastor? É pior. Quando você se encontra com Jesus, os seus problemas começaram. Como assim, pastor? É pior? Talvez do ponto de vista. É pior estar com Jesus? Talvez sim. Porque sem Jesus, o inimigo não se incomodava com você. Até porque você não incomodava ele. Então não tinha problema, Satanás estava na dele. Os anjos do Senhor acampados ao redor dos que o temem, não temia, então não estava do teu lado. E do lado estavam o Satanás e os seus demônios enchendo-os para covar nós. Mas como você não está com Jesus, você não dá trabalho para Satanás, não tem problema nenhum. Mas aí quando você se encontra com Jesus, a sua vida começa a passar por uma transformação, uma metanoia, você nasce de novo, e aí você começa a viver algo diferente, aí você vai começar a dar trabalho para Satanás. O inferno vai começar a virar em depressão pelas tuas ações, primeiro porque te perderam, ele se tirou das trevas e trouxe para a luz, foi lá e arrancou você, arrombou a porta do inferno, tirou você de lá, já perdeu, aí ele vai ficar bravo. Aí veio para cá, começou a transformação, você sendo transformado, transformando onde você está, Satanás vai começar a ficar bravo. Aí ele vai começar a te importunar. Então, é provável que quando você se encontra com Jesus, os seus problemas comecem. Pastor, mas eu estou com Jesus e Satanás não me incomoda. Talvez é porque você não faz nenhum incômodo para ele. Isso quer dizer que você não se encontrou com Jesus. Talvez você encontrou com qualquer outra ideia que você achou que encontrou, mas não foi com Jesus. Porque todas as vezes que Jesus andava, Satanás se incomodava.
O mal se incomodava a partir das andâncias e dos caminhares de Jesus por onde ele passava. Então, quando você que encontrou-se com Jesus, tem Jesus, o próprio Deus, a Trindade em ti, morando, habitando em nós, é muito provável que Satanás fique incomodado e vai fazer de tudo para acabar com você, provocando-lhes tentações, trazendo provações, trazendo situações diferentes, para que eu e você sejamos derrubados. Então Satanás vai começar a fazer isso. E aqui Paulo sentiu. Antes, quando estava perseguindo a igreja, ele não tinha tanto embate. O embate dele era diferente. O combate dele era contra os cristãos. Segundo o próprio texto, ele pegava a carta para ir açoitar os do caminho, os cristãos. Mas depois que ele se encontrou com Jesus, os meus problemas acabaram? De forma nenhuma. Os problemas de Paulo começaram. E aí ele começou a enfrentar os problemas com dificuldades, foi preso, açoites, varas, tantos sofrimentos que a gente não tem ideia. Contudo, quando você olha a palavra, Paulo fala assim: eu combati um combate. Não é isso que Paulo diz. Paulo usa uma outra palavra aqui que é chamada de kalos. Combati o bom combate. E aqui que chama muito a minha atenção, porque Paulo não somente diz que ele lutou, mas ele está designando aquela luta, dizendo que aquela luta era boa, era um bom combate, era uma boa luta, era uma boa espécie de diálogo, de desenvolvimento, de luta, de conflito, de disputa que ele estava vivendo. Como alguém pode chamar uma luta, um combate, e toda essa narrativa de Paulo como boa? É muito estranho a gente olhar assim. Mas olha, para você ter uma ideia, quando você olha no dicionário e vai ver o que significa a palavra kalos, quais são os substantivos dela, os adjetivos, ou por que ela serve, qual que é a ideia? Kalos no original quer dizer belo, bom, quer dizer vistoso, magnífico, capaz, uma pessoa perfeita em si. Alguém com índole alibada, alguém assim que está acima da média. E então Paulo usa esse mesmo termo, que são mais de 20 exemplos para designar a palavra kalos no original grego, para dizer que o combate que ele estava tendo é maravilhoso, é bom, é magnífico. E aí a grande pergunta que a gente se faz: como que ele tinha, por que ele tinha esse tipo de ideia? Por isso que eu quero desafiar você sobre as nossas lutas. A visão que ele tinha da luta, a visão que ele enxergava dos seus combates, era o que determinava como ele enfrentava os seus combates. Por isso que no final da sua vida, ele começou a chamar o combate de bom. Ele começou a chamar da luta de algo belo. Ele começou a chamar daqueles problemas, aquelas dificuldades que ele estava enfrentando, que ele enfrentou, os açoites, as varas, os naufrágios, tudo que ele enfrentou, de momentos bons e maravilhosos, permitidos por Deus. E eu não sei se você entende isso, mas a maneira que se vê a luta vai determinar definitivamente como nós vamos lutar. E tem gente que não sabe o motivo das suas lutas. Tem gente que não entende o porquê está lutando. E aí talvez não consegue assimilar, ou atrair, ou tirar daquele embate coisas boas para si. Como a gente tem falado aqui várias vezes, você tem ouvido isso. Quando as pessoas olham para algumas situações, elas não conseguem ver coisas positivas, só conseguem ver negativas. Por quê? Por causa da forma que ela está enxergando aquele embate. É um problema, é uma dificuldade, é só coisa ruim. Elas não conseguem enxergar, peraí, se Deus está me permitindo, será que Ele tem para passar para mim? Ou por que tudo isso está acontecendo? Por isso, querido, era tão interessante isso, porque a gente precisa entender que se o embate é inevitável, e é verdade, lutas você teve em 2020, não teve? É inevitável. Ah, pastor, agora 2021 vai ser um ano bem melhor, não vou ter essas lutas. Não sabemos. Você sabia que em 2020, fechando 19, entrar 20, você ia ter uma pandemia? Você ia ficar isolado? Você não ia poder abraçar os seus pais, os seus parentes? Você ia ter que ficar sozinho? Ninguém sabia disso. Então nós não sabemos o que nos espera em 2021. Até eu vi um post essa semana dizendo: já tem o trailer de 2021? Só para ter uma ideia de como vai ser? Não, nem sinopse, assim, nada, não tem. Mas uma coisa eu posso te garantir: você vai ter problemas. Pô, pastor, achei que o senhor ia dar uma palavra mais de ânimo, mas é de ânimo. O próprio Jesus diz uma palavra exatamente dessa que eu estou dizendo, João 16:33. No mundo vocês vão ter tribulações, talvez atualizando ele diria, o ano de 2021 vocês vão ter tribulações, aflições. Mas ele continua dizendo, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ou seja, é uma boa luta que você vai enfrentar. Porque você está comigo e eu estou contigo, nós vamos lutar juntos, você não está sozinho nela.
A própria palavra em Romanos capítulo 5 também vai dizer, e aí o interessante é a gente perceber, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, quando ele diz que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz esperança, experiência, esperança. Ou seja, há um processo que aquela tribulação vai causar em mim e você. Que o problema que você teve em 2020, ou vai ter em 2021, vai produzir algo diferente em você. É isso que Paulo está chamando de bom, o embate e o combate. Dizendo que a perseverança naquele momento, aquela tribulação que você está enfrentando, no trabalho, com saúde, no relacionamento, em casa, qualquer lugar, aquilo lá vai provocar em você uma perseverança, que você fala, vou continuar, porque eu não estou sozinho. E essa perseverança vai produzir em você uma experiência da qual você, além de passar por ela, quando passar por ela de novo, você vai saber como viver, e quando você tiver alguém por perto passando, você vai poder compartilhar da sua experiência. E além de tudo, além de perseverança, experiência, ela vai produzir em você fortalecimento da sua esperança. Que é o quê? Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso, e eu estou com ele e ele está comigo. Entende isso? Por isso que Paulo conseguia enxergar que as coisas, as tribulações, as lutas eram boas. Tiago fala sobre isso também, capítulo 1, versículo 2 e 4, quando ele diz, tenhais por grande alegria quando passares por várias tribulações. Ele vai dizer essa mesma narrativa, ou seja, vocês vão ser varões perfeitos. Por quê? Porque as provações, as tribulações, elas vão fortalecer, me moldar, transformar a minha e a sua vida. Então olhar para trás e ver que nós tivemos combates e embates, é bom. Mas olhar para eles e ver que os embates e os combates daqui para frente serão bons, muda a mentalidade de como nós vamos reagir a eles. Por isso deixa eu fazer algumas aplicações para você. O ano de 2020 foi difícil, é verdade. Mas o ano de 2021 vão continuar tendo lutas, então não desanima, se entrega não, vamos continuar lutando. Vamos olhar para os embates, vamos olhar para as situações e olhar para eles e perceber que eles são instrumentalidades de Deus para transformar a minha e a sua vida. O grande problema é que quando a gente não tem essa ideia, não tem essa visão clara, a gente passa pela luta não lutando, só apanhando. Já ouviu isso, Arthur? Algumas pessoas estão na luta. Rapaz, estou lutando, não está lutando não, já está apanhando faz tempo. Já está apanhando, não luta, nem luta mais, fica o braço assim, só apanhando do ano, apanhando da vida, apanhando do trabalho, apanhando de tudo, só apanha o menininho. Sabe por quê? Porque não entendeu a convicção e a visão que aquela tribulação, aquela situação, ou aquele combate, Deus tem para nós. Por isso, a compreensão das nossas lutas vai mudar a minha e a sua postura a respeito do que estamos vivendo. A mudança de visão, de entender que tudo aquilo faz parte, que o agon, que o combate faz parte, mas também que o agon pode ser calos, pode ser belo, isso é vitorioso, isso é esclarecedor, isso é libertador para a gente enfrentar os problemas da vida. E aí quando eles vierem, você vai poder olhar para eles e falar, poxa, mais um, manda para cima, que isso aí vai produzir em mim perseverança, eu vou ficar mais forte. Mais um, manda para cima, que isso vai produzir em mim perseverança agora, experiência, vou saber como lidar com ele quando ele vier ou ajudar alguém que vai passar por ele. Mais um, pode vir, porque isso aqui vai produzir em mim perseverança, vai produzir em mim experiência, ao ponto de elevar a minha esperança em Deus, porque Ele continua comigo. Deixa eu te deixar 2 desafios aqui. O primeiro, agradeça a Deus. Desafio você a olhar para trás 2020 e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Todos os embates do passado e falar, poxa, lutei e venci. E se você venceu até agora é porque Deus tem projetos e planos para você, então você vai continuar vencendo até o dia final. Mas para isso Ele quer encontrar em você e em mim um coração de gratidão, dizendo, obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o segundo desafio, faça como Tiago nos orienta no capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa ou necessita, e todos nós necessitamos de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deliberadamente, ou seja, peça a sabedoria, o segundo desafio, para você olhar para as situações e enfrentar os embates e os combates de forma sábia, olhando para eles e tirando o melhor daquelas lutas, olhando para as situações e tirando aprendizados daqueles momentos. Porque, querido, se a pandemia passou em 2020 e você não aprendeu nada para a tua vida, para a tua história, para a tua família, para todo o seu ambiente, inclusive de fé, essa pandemia não adiantou de nada para você. Esse deserto não valeu de nada para você, porque você continuou no deserto, murmurando, reclamando e nada aprendendo. A segunda palavra que o texto nos traz é completei a carreira. Paulo traz essa outra palavra para nós com a seguinte expressão, que completei a carreira.
Ou seja, além dele combater o bom combate, ele continua dizendo que ele completou a sua carreira a partir de então. E Paulo, essa carreira de Paulo, essa proposta, carreira, é a mesma usada no âmbito militar, onde há uma carreira, onde há um propósito de crescimento. Ninguém entra no exército, ou ninguém entra num lugar militar que fica como soldado só e vai ficar o resto. Não, ele tenta e ele tem privilégios, ele tem possibilidades de seguir uma carreira. E essa carreira, ela é grande, ela vai cada vez mais dando possibilidades de crescimento. É assim que acontecia no exército romano, hoje na polícia e nos exércitos também. E é essa a ideia que ele está dizendo, eu completei a carreira, ou seja, foi-me dado uma missão, foi-me dado um compromisso, e eu completei essa carreira. Eu fui até o final com ela, até o final onde me deveria chegar, ali cheguei e completei a minha carreira. E aqui eu quero que você guarde, porque Paulo tinha um propósito, tinha uma carreira a seguir. E essa carreira que ele tinha foi dada pelo próprio Jesus a partir de Ananias. Quando lá no capítulo 9, versículos de número 15 e 16, quando Ananias indaga de Jesus dizendo para ele, Senhor, mas é Saulo, esse homem quer matar a gente, o senhor quer fazer algo com ele, como assim? E aí o próprio Jesus diz em palavra para Ananias, este é para mim um instrumento para levar aos gentios, levar a minha palavra aos gentios, aos reis, bem como para os filhos de Israel. E ele diz assim no versículo 16, mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, havia no chamado de Paulo já uma carreira, um objetivo, um propósito, uma visão de que ele ia acontecer, do que ia fazer. Atos capítulo de número 20, Paulo dizendo também, versículo 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo tinha isso muito claro, ele tinha isso como propósito muito evidente na sua vida, de que ele sabia qual era o seu compromisso. Desde o início do seu chamado, ele sabia para onde ele ia, o que ele ia fazer, o que ele ia determinado, o que lhe era proposto na sua carreira. Tanto que ele completou, 70% do evangelho foi escrito por Paulo. O evangelho chegou até nós por causa de Paulo ter expandido aos gentios. Foi até o final. Como o próprio Jesus amou até o fim, João capítulo 13, versículo 1, Jesus os amou e os amou até o fim. Paulo trabalhou pela sua missão, pela sua carreira e o fez até o fim. E aqui eu quero perguntar para você, você tem ideia de qual é a sua missão? Qual era a sua missão em 2020? Qual era a sua missão diária, semanal, mensal e anual? O que Deus queria que você terminasse 2020 e falasse, eu completei a carreira? Talvez você tinha um curso para 2020 e não conseguiu terminar, e era propósito, mas você não completou a sua carreira. Talvez você estava querendo ler a Bíblia como propósito, como objetivo para 2020 e não conseguiu terminar a sua carreira para 2020. Você sabe onde você quer chegar? Porque eu tenho visto uma problemática em 2020, que algumas pessoas perderam a razão. Algumas pessoas perderam e desanimaram, desviaram. Porque as igrejas estão fechadas, a maioria delas ainda fechadas, e essas igrejas, por estarem fechadas, elas acabaram perdendo alguns irmãos, porque é difícil você ficar assistindo um culto de casa, eu sei, imagino vocês aí. Eu queria estar aqui com vocês para a gente abraçar, para a gente se olhar nos olhos, para a gente conversar, para ver reação. É difícil assistir um culto pela TV, como também é difícil pregar para uma câmera. Mas o problema é que nesse processo, nesse percurso todo, muitos de nós, queridos, foi perdendo a sua fé, foi se desanimando e abrindo mão da sua carreira. Quantos nesse ano perderam os propósitos, estão desanimados por causa da pandemia, profissionalmente desanimaram, e familiarmente, ou seja, projetos que tinham para a família, de viagem, de filhos, de casar e algo assim, desanimaram. Projeto de espiritualidade também, projetos que tinham de ler a Bíblia, de orar ou algo maior, desanimaram. Por quê? Porque tinha uma carreira, mas eles não fizeram como Paulo nos orienta aqui, completar a carreira, ficar firme na carreira. O que Jesus tem para mim? E a pergunta que eu faço para você como desafio nesse segundo momento é, você sabe o que Deus quer para você em 2021? Você sabe o que você vai fazer quando chegar em 2022, final de 21 para 22, dezembro a janeiro ali, perguntar, Senhor, eu cumpri tudo o que o Senhor tinha para mim? Você vai conseguir fazer isso? Por isso que eu quero desafiar você a duas coisas de novo. Primeiro,
tenha foco. Tenha foco no que Deus quer para você. Nessa semana aqui que está iniciando o ano, faça uma lista, todo mundo faz isso, mas coloque pouca coisa. Coloque espiritual. Eu queria ler a Bíblia, pelo menos a metade do Novo Testamento, coloque lá. Eu quero aumentar meu tempo de oração, coloque lá. Eu quero ser servo na igreja para ajudar em algum ministério, alguma coisa, coloque lá. Na sua família, eu quero aumentar a família, ou eu quero comprar uma casa, ou eu quero algo assim. Coloque lá os seus projetos. A sua profissional, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero fazer uma especialização, coloque lá também. Mas antes de você colocar, lembre-se do que a gente falou no início. Priorize Deus e coloque aqui na folha onde Ele é a folha. Ou seja, deixe Deus colocar nas prioridades o que deve ser feito com prioridade. E aí então, quando você tiver clareza a partir do Espírito Santo e paz que excede a todo entendimento para você, aí você mantenha foco. E foco não é só saber para onde quer chegar, mas foco também é saber dizer não para aquilo que vai te tirar da onde você quer chegar. Então aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para coisas e pessoas que estão tentando tirar você do rumo, mesmo para coisas certas e boas, mas não fazem parte do teu foco. Você precisa aprender a dizer não. E o segundo desafio aqui é cuidado com as distrações. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vai dizer muito claro: deixemos o embaraço e o pecado que tenazmente fica perto de nós, rodeando e tentando tirar o nosso coração e a nossa paciência da carreira que nos é dada. O que Paulo está dizendo aqui, na minha concepção aos Hebreus, ou o autor de Hebreus, como você quiser, ele está dizendo que tem pecado que nos atrapalha a carreira, mas também tem embaraços que não são pecados, são coisas boas. São coisas boas. São distrações. E hoje o que mais tem são redes sociais. No celular você pode acessar, e tem gente que passa mais tempo em redes sociais do que lendo a Bíblia. Você entende isso? Ah, pastor, mas qual o problema? O problema é que a tua alimentação está cada vez mais fast food espiritual do que de verdade com proteína boa, espiritualmente falando. Porque você gasta mais tempo lendo redes sociais, vidas alheias, a não ser que você trabalhe com isso, não estou dizendo disso, mas só aquele que a gente fica lá olhando, analisando, vendo a vida do outro e não sei o que, comentando, botando coraçãozinho, curtir, descurtir, amei, coraçãozinho, que coisa toda. Você passa mais tempo fazendo isso ou com a palavra de Deus? Ou em oração? Ou em serviço? Ou ouvindo uma palavra que te fortalece? Se talvez isso está em discrepância, eu sinto te dizer, você precisa tomar cuidado que essas distrações, esses embaraços estão tirando você da sua carreira. Estão tirando você do foco que Deus tem para a tua vida. Por isso, passando por terceiro e último, quando ele diz, combati o bom combate, completei a minha carreira, eu também guardei a minha fé. E aqui eu quero encerrar quando ele diz guardar a fé, na palavra também paureu no grego, que é uma palavra de guardar, que é usada no âmbito militar também, que é a palavra onde alguém vai pegar guarda. Você viu tiro de guerra, Arthur? Você não fez tiro de guerra? Ah, por isso que você é assim, meio forgadinho. Peguei o Arthur para Cristo, que mandou estar aqui, né? Às vezes eu pego os meninos, mas hoje eu peguei o Arthur. Quando a gente faz tiro de guerra, ou polícia, ou algo assim, quando a gente tem aquela disciplina, aí o sargento diz para nós assim, você vai pegar a guarda. O que é pegar a guarda? É ficar guardado lá? Não, pegar a guarda é você ter a postura de estar à frente do batalhão e você vai, com o rifle em punho, fazer o quê? Policiar, blindar, guardar, proteger. Por isso que quando o texto diz, guardar a minha fé, o contexto não é só catar a fé e colocar num lugarzinho. O contexto da palavra original é proteger a minha fé, blindar a minha fé a despeito do que eu estou vivendo. Então Paulo, o que ele estava dizendo aqui, eu guardei, eu protegei, eu preservei, eu cuidei, eu não deixei ninguém adulterar a minha fé nesse tempo da minha caminhada com Cristo. É isso que Paulo estava dizendo assim, nessa expressão. Tanto que desde quando ele recebeu a sua fé, ele não só preservou, não só guardou, não só não deixou que adulterasse a sua fé, mas ele também cresceu na sua fé. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz, eu guardei a minha fé. Porque era possível que Paulo perdesse a fé por causa das lutas. Na cadeia, fazendo coisas boas, ser preso, falou, senhor, tá de brincadeira, né, senhor? Como assim? Eu fazendo tudo certinho, o senhor me manda para a cadeia, me permite. Como assim? Ou seja, várias situações da vida de Paulo poderiam fazê-lo perder a fé. Mas ele manteve-se firme. E ele ensina a mim e a você, para que nesse ano de 2021, nós mantenhamos a nossa fé.
guardada, protegida, blindada, sem ninguém e nada para adulterar a fé, da qual é embasada na palavra de Deus. Por isso, queridos, em 2020, nós tivemos muitas provações, mas infelizmente, muitos irmãos ficaram no meio do caminho com a sua fé. Porque olhavam para cima e falavam, se Deus está permitindo essa pandemia, Deus não é bom. Se as pessoas estão morrendo, se meu pai morreu, se minha mãe morreu, ou algum familiar, eu perdi a fé em Deus. As pessoas estão perdendo a sua fé, mas não é porque Deus fez algo, mas é porque dentro dessa blindagem, desse guardar, desse paureu, que no grego, eles não preservaram a sua fé. Eles não cuidaram da sua fé. Eles não blindaram diante do que estava acontecendo por fora. Aí eles davam ouvido, e nesse ano de 2020 que muito se fez, porque a ausência das igrejas, a ausência dos templos, a ausência de se reunir em algum lugar, nós ficamos caçando, nada de errado nisso, mas pegando mensagem de todos os lugares. E tem muitas mensagens que não falam do evangelho, não falam da palavra, e que não vão te ajudar a blindar a fé, pelo contrário, vão adulterar a tua fé, vão mudar a sua fé, trazendo coisas do tipo que você é o centro. Isso é adulteração de fé. Talvez do tipo que você vai vencer, fica tranquilo que essas lutas não é sua, é do outro, você não precisa passar por lutas. Isso é adulteração. Queridos e queridas, como é que nós vamos enfrentar 2021? Como é que você vai enfrentar 2021? Há uma frase em 2020 que eu ali, me chamou muita atenção, que as pessoas diziam assim, que as redes sociais, e somando, e a pandemia, mostrou para nós que a falta de oração não é uma falta de tempo, mas sim uma falta de vontade. Porque com as redes sociais, a gente passa muito tempo nelas e pouco tempo orando e lendo a palavra, fortalecendo a nossa fé. A palavra de Deus diz muito claro sobre isso, que a fé vem pelo ouvir, capítulo 10 de Romanos, versículo 17. E a ausência de se contatar com a palavra, com a oração, fez a nossa fé se definhar e não blindá-la, e a gente ouvir essas coisas e vamos perdendo a nossa fé. Por isso que as redes sociais e a pandemia, que nós temos tempo sim para orar, para ler a Bíblia, nós não fizemos. Talvez aí nós mostramos claramente que o que a gente tem é falta de fé. Por isso, 2 desafios para você guardar. Primeiro, cresça em fé. Em 2021, comece fortalecendo a sua fé. Blinde ela. Cuide-se. Olhe na palavra. Perceba-se pela palavra que Deus quer te ensinar. Esqueça esse sofisma, essas palavras de pastores, de líderes ou de pessoas que querem falar algo que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é anátema. Se não está na Bíblia, sai fora. Se não está na Bíblia, esquece. Se é Bíblia, é Bíblia. Se não é Bíblia, esquece. Quem quer que seja que esteja falando. Cresça na fé. Apoie-se na fé, não perca a sua fé, não perca a sua confiança, porque é produzindo confiança, produzindo conhecimento, que nós vamos desenvolver a nossa esperança e continuar 2020 lutando e preservando a nossa fé. Segundo desafio, cuide das suas companhias. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 33 diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Por causa da pandemia, tudo mudou, né? A gente se isolou de alguns, igreja, amigos, e se aproximou de outros, redes sociais e tal, e a gente ficou naquela, não podia mais ajustar as nossas companhias. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas perderam a sua fé por causa das companhias que têm. Muitas pessoas fortaleceram a sua fé por causa das companhias que escolheram. E eu quero desafiar você nesse ano de 2020, olhando para frente, que tipo de pessoas você vai atrair para perto de você. Pessoas que vão te levantar, pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te fortalecer, pessoas que ouvem Deus, então falam de Deus, pessoas que assimilam Deus e te ajudam a partir de Deus, ou você vai continuar tendo companhias das quais vão te deixar para baixo, vão te abalar em fé e não vão te produzir em nada em relacionamento com Deus. As más companhias corrompem e você pode fazer com que essas companhias não sejam feitas perto de você. O Salmo de número 1 nos ensina também a isso. E aqui finalizo para a gente partir para os nossos desafios finais. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que o texto está dizendo é que você pode até estar ali. Não estou dizendo para você sair do teu emprego, porque ali tem más companhias, dos teus amigos que têm más companhias, mas eu estou dizendo para você estar ali, não ser influenciado por eles, mas influenciá-los a despeito daquilo que você crê pela sua fé. Entende isso? Desafio você e a mim, que o ano de 2021, possamos agradecer a Deus pelas lutas que nós tivemos e a que nós vamos ter.
Agradeça a Deus pelas lutas já. Senhor, obrigado. Eu não sei quais vão ser, mas eu sei que são boas, porque elas vão fazer-me ser mais forte, fortalecer a minha vida, me fazer mais perseverante, me fazer mais experiente e me fazer mais cheio de esperança. Então agradeça pelas lutas, não seja murmurador. Quando acontecer um momento difícil, mas de novo, não seja assim, não abra os teus lábios para murmurar, pelo contrário, abra-os para agradecer mesmo por lutas. Segundo desafio, ache o seu propósito para 21. Procure, vá na palavra, procure em oração, vá para o seu quarto secreto. Qual que é, Senhor, o objetivo que o Senhor tem para mim em 2021? Pergunte para Ele. O coração do homem pode fazer planos, diz Provérbios, mas espere a resposta que vem dos lábios do Senhor. E por último e terceiro, guarde a sua fé. Blinde a sua fé, mas não somente a preserve. Faça com que algo nela incha, produza crescimento e você cresça em fé, em conhecimento, em confiança em Deus. Para que seja 2021 um ano difícil, isso é verdade, não vou esconder para você. Mas por mais que seja difícil, ele pode ser abençoador se você estiver no centro da vontade de Deus.